Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Física Experimental. Nós já falamos sobre réguas, paquímetros. Hoje falaremos sobre um outro tipo de régua, uma régua específica que mede espessuras muito pequenas, que é o micrômetro. Mas antes de falarmos do micrômetro, vamos relembrar um pouquinho do paquímetro, porque é importante. Tem um simulador de paquímetro, esse que vocês estão vendo o link aqui na tela, foi criado pelo engenheiro Eduardo Stefanelli. É um excelente simulador de paquímetro. Fica nesse site, ele é aberto, vocês podem usar e treinar quantas vezes quiser, tá ok? Vamos mexer um pouquinho nesse simulador de paquímetro aqui para ver como ele funciona. Então, olhem aí o simulador. Está aqui. Isso aqui é um paquímetro. Tá? É um paquímetro com nônio dividido em 20 partes. Vai de 0 a 10, portanto, mas cada intervalo está dividido ao meio. Portanto, esse nônio, essa escala de Vernier, está dividida em 20 partes. A menor divisão da régua é 1 milímetro. Então, a resolução desse paquímetro é de 1 para 20. 1 sobre 20 é a mesma coisa que 5 sobre 100, que dá 0,05 milímetros. Então, significa que a menor leitura dessa régua é de 0,05 milímetros, tá bom? Então, cada pedacinho desse aqui do nônio vale 0,05 milímetros. E olha como que essa simulação é interessante. Eu posso clicar aqui com o mouse, ó, seguro, empurro, e ele se mexe. O paquímetro aqui está fechado. Então, o zero do paquímetro coincide com o zero da régua. Logo, o paquímetro está fechado e a medida, portanto, zero. Ele te dá a leitura aqui, olha. Vamos abrir esse paquímetro como se estivesse medindo uma peça. Eu vou abrir até aqui. Aqui. Qual a leitura desse... Vamos jogar um outro valor aqui. Aqui. Qual a leitura desse paquímetro? Vamos lá. Lembra que vai ser o tamanho da peça que você está colocando aqui entre os dentes do paquímetro. O tamanho dele vai do zero da régua até o zero do paquímetro. Então, eu leio. Aqui é 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros. Normalmente, a gente expressa também milímetros. 4 centímetros são 40 milímetros aqui. Mas ainda não chegou no zero. Então, ó, 41 milímetros, 42, 43, 44, 45. É maior do que 45, mas é menos do que 46. Então, é 45 e alguma coisa. Este 45 e alguma coisa, esse alguma coisa, quem vai dar é a escala de Vernier, é o nônio. E como é que eu faço isso? Eu vou ver qual é o primeiro traço do nônio que coincide com o traço da régua. Ó, o meio não, 1 não, 1,5 não, 2 não, 2,5 não, 3 não, 3,5 não, 4 também não, 4,5 não, 5, 5,5. O 6 parece coincidir, mas a gente vê que ele está um pouquinho borrado, mas o 6,5 não há dúvida que coincide. 6,5, se cada pedacinho aqui vale 0,05, então dois pedacinhos desse aqui vale 0,1. Então é 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,65. Então ele tem 45,65 milímetros. E esse simulador tem uma coisa bacana. Você fala, mas eu não estou enxergando, eu estou na dúvida se é o 6 ou o 6,5. Ele tem essa lupinha aqui, ó. Esta lupa, você clica nela que ele vai ampliar o nônio aqui. Ele vai ampliar o nônio com a régua. Então, olha. Tá aí. Agora vê. O 0 não, o 1 não, o 2, o 3, o 4, o 5. O 6, olha, agora você consegue perceber que está um pouquinho deslocado. Mas o 6,5 não, ó. Então, é assim que a gente faz a leitura. E para voltar, clico aqui de novo, tá bom?
essas propagandas. Vamos pegar uma outra leitura. Esta aqui. Vamos lá, aqui é 70 milímetros. 71, 72 é maior do que 73, mas é menor do que 74. Então, são 73, alguma coisa. Vírgula quanto? Vamos pegar qual é o primeiro traço do nônio que coincide com o traço da régua. O meio não, o 1 não, 1,5 não. O 2 parece coincidir. Estou na dúvida? Amplio. Veja o 2. O 2 está alinhado bonitinho. Então, aqui é 0,102. Portanto, a leitura fica 73, que já estava aqui, mais o 0,2 vai dar 73,20 milímetros. Vamos pegar um outro aqui. Este. Aqui é 10 milímetros, 15 milímetros, 16, 17, 18 milímetros. É maior que 18, menor que 19. Vamos ver qual traço agora. É 18,005, 010, 015, 020, 025, 030 parece alinhar. O 030 parece alinhar. Se foi isso, é 18,30. Vamos ampliar? O 30 está alinhadinho. Então, 18,30 milímetros. Muito bacana esse simulador. O engenheiro Stefanelli está de parabéns. E ainda mais agora em época de pandemia, que a gente não pode estar ali no laboratório, vocês podem brincar com um desse em casa ali, usar na internet e treinar vários processos de medição, tá bom? Então vamos em frente. O micrômetro. Micrômetro também é um tipo especial de régua. É essa que vocês estão vendo aqui na caixinha. Ela parece um ponto de interrogação, olha. Ele é utilizado para trabalhar com espessuras muito pequenas. O nome já diz tudo, micrômetro, porque ele trabalha com escala micrométrica, com 1/1000 do milímetro. Pega 1 milímetro e divide em 1000 partes. Ele consegue ler até esta fração, até esta ordem de grandeza, tá? Então, é esse instrumento aqui. Um micrômetro, ele está aqui. O padrão, o comum, tem esse formato. Daqui a pouco nós vamos ver que existem muitos outros tipos de micrômetro. Esse micrômetro, aqui estão as partes dele. Ele tem o arco, que é essa parte aqui. Sobre o arco tem essa parte escura, que é um isolamento térmico para quando você pegar na mão, calor não entrar rapidamente, isso dilatar ou contrair, o que atrapalha a leitura, uma vez que ele trabalha com leitura de escalas muito pequenas, da ordem de micrômetro. Ele tem um encosto móvel, isso aqui se movimenta para frente e para trás, tá? Com essa face do encosto sendo a face de medição. E ele tem um batente fixo aqui, ó. Então, você vai colocar a peça que você quer medir entre o batente e a face de medição do encosto móvel. Então, o objeto vai ficar aqui no meio, ó. Tá? É aqui que ele fica. Ele tem uma trava. Depois que você atinge o objeto, para não perder a leitura, você trava aqui. Ele tem uma bainha. Bainha é esse cilindro que está aqui. Nesta bainha consta uma régua, que é uma escala fixa. Uma régua geralmente dividida de meio em meio milímetro. Tá? E sobre esta bainha, onde tem a escala fixa, você tem um tambor giratório graduado. Esse tambor gira, isso aqui é um parafuso giratório. Cada vez que eu rodo isso, ele vem para frente ou para trás. E conforme esse tambor graduado gira, o encosto se aproxima ou se afasta do batente. E ele tem uma catraca. O que é isso? Quando você coloca a peça aqui e o encosto móvel toca na peça, essa catraca aqui, ela abre um gatilho que tem ali, uma engrenagemzinha, ela libera aquilo e esse encosto vai girar em falso para não apertar a peça. Ele é muito sensível,
tá? E aí você trava aqui para não mexer mais. Então, este dispositivo aqui é um micrômetro, utilizado para quê? Para medir tamanhos de peças muito pequenas. Por exemplo, eu quero medir o diâmetro de uma agulha. Eu vou colocar a agulha aqui no meio, vou girando esse tambor até que essa face comprima a agulha contra essa, no ponto da catraca fazer barulho. Ela fez prac. Na hora que fez isso é porque chegou já no limite. Então fica presa a agulha aqui e você vai fazer a leitura por esta régua que está aqui, e as frações do milímetro você vai ser dada por esse tambor que está aqui, tá? Um tambor graduado. Então está aqui este encosto móvel aqui, olha, ele muitas vezes aparece com outro nome, como fuso. E aqui a gente tem uma ideia de como que é por dentro. Aqui você tem um parafuso, olha, onde você tem uma porca de ajuste, uma bucha interna que quando eu girar aquele tambor, esse parafuso vai se movimentar para frente ou para trás. Um micrômetro, deixa eu voltar aqui. Passar para frente, depois eu volto nisso. Os micrômetros, então, são utilizados para trabalhar com medidas muito pequenas, onde você consegue pegar frações de milímetro até de milésimo de milímetro. Para isso que ele serve. E existem muitos tipos diferentes de micrômetro. Aquele que eu acabei de mostrar, que é aquele ponto de interrogação pequenininho, ele é um micrômetro padrão. Mas nós temos outros. Temos um micrômetro de profundidade, ela é essa estrutura aqui, ó. Você encosta isso aqui e gira o tambor, aquele fuso, aquele encosto móvel se movimenta até atingir o fundo de um buraco. Então, serve para medir profundidade. Temos um micrômetro de arco profundo, aquele ponto de interrogação bem largo. Para quê? Para que às vezes a peça que você coloque aqui, ela tem uma parte grande para cá e não cabe naquele micrômetro padrão. Então você precisa ter uma abertura aqui para colocar às vezes uma peça mais larga aqui que ela possa entrar nesse espaço aqui. Tem um micrômetro com disco na haste. Este micrômetro aqui, olha, com disco na haste, ele tem essa engrenagem onde o batente e o encosto tocam aqui e ajustam adequadamente, corretamente, para que não tenha nenhuma folga ali na medida. Isso aumenta bastante a precisão da medida. Então, essa largura W aqui, ela não corre o risco de oscilar um pouquinho. Esse disco, essa engrenagem que tem, ela trava no sistema de tal maneira que você garante o paralelismo entre essas duas faces aqui. O inventor desse dispositivo aqui foi um indivíduo chamado Widhaber, tá? E essa distância aqui é chamada de valor de Widhaber. Existe um micrômetro para medição de rosca. Então, ele tem no encosto e no batente duas garrinhas que são intercambiáveis, você troca elas. E elas têm uma fenda para que se encaixe para cada tamanho de rosca. E você consegue medir diâmetro interno e externo de uma rosca, tá? Assim, ó, ele consegue medir isso aqui, ó. E essa pontinha você troca. Para cada tamanho de parafuso, você tem uma ponta que ajusta aqui. Esse aqui é o micrômetro de contato em V, tá? Esse micrômetro aqui, ele é um micrômetro especial, muito utilizado em oficinas, quando você lida com ferramentas de corte, tá? Os tipos de ferramentas geralmente são fresas de topo, alargadores. Então, essas peças, como elas têm ângulos, para você poder medir ali, você precisa ajustar o encaixe dela com o ângulo adequado.
Então, os micrômetros em V, eles são usados para medição de ferramentas. Para cada tipo de ferramenta vai ter um ângulo adequado ali que você possa encaixar. Então, se você pegar uma ferramenta de 3 cortes, o ângulo vai ser de 60 graus aqui. Então, você vai ter uma peça como essa. Se você pegar uma de 5 cortes, vai ser um de 108 graus. Então, esse micrômetro é projetado adequado para se ajustar aquelas peças, tá? Existe até de 7 cortes, para ferramentas de 7 cortes, essas fresas aí, o pessoal trabalha em tornearia, que trabalha com 128 graus, 34 minutos e 17 segundos. Então, isso aqui é projetado para medir tamanhos naquelas peças. O micrômetro para medir paredes de tubo. Então, ele tem uma haste vertical e uma horizontal. A vertical é fixa, é o batente, e a horizontal é o fuso, é o eixo móvel aqui. Por exemplo, você pega um tubo, está aqui visto de cima. Esta aqui entra por dentro do tubo, encosta na parede, e esse aperta a parede do lado de fora, medindo a espessura dessa parede do tubo. E também, com o avanço da tecnologia, nós temos micrômetros digitais. Tá? E existem micrômetros que também têm um nônio ou um vernier. O nônio ou vernier do micrômetro é de leitura mais fácil. Tá? Mas ele não é móvel, o nônio ou vernier do micrômetro. É uma escala graduada que te ajuda na leitura. O que é a resolução de um micrômetro? Como que funciona a resolução do micrômetro? Bom, resolução, ela depende daquele tambor móvel, que é um parafuso giratório. Vamos entender a mecânica daquilo. Veja, imagina um eixo, uma rosca aqui, ó. E aqui eu tenho um parafuso giratório, fazendo o papel do tambor do micrômetro. Cada vez que eu giro isso aqui avança para frente, e se eu girar para o lado oposto, ele vai para trás. Então, ele pode se aproximar da cabeça do parafuso ou se afastar da cabeça do parafuso. Cada vez que eu dou uma volta completa, esse parafuso avança um fio de rosca para cá. Então, a distância entre um fio de rosca e o outro, a gente chama de passo. O que é um passo? É a distância entre 2 fios de rosca. Quando eu pego essa porca e giro, dou uma volta de 360 graus, ela anda um fio de rosca, ou seja, ela anda um passo. Se você sabe a distância desse um passo, vamos imaginar que a distância do passo seja de 1 milímetro. Então, uma volta completa na porca faz ela andar 1 milímetro. E se eu der meia volta? Ela anda metade, meio milímetro. Tá? E se eu girar 1/10 da volta? Ela anda 1/10 de milímetro. Então, quando eu giro, o tanto que ela andou aqui vai depender de quantas voltas ela deu. Então, uma maneira de você poder quantificar isso é pegar esse parafuso e dividir num número de partes iguais, a volta dele, a circunferência dele, dividir num número de partes iguais. Se eu dividir esse parafuso em 10 partes iguais e giro apenas uma parte, quanto que eu andei? Vai ser o tamanho do passo dividido por 10, porque é 1/10 daquele valor. Se eu dividisse esse parafuso em 100 partes, e eu andar 5 partes, quanto que eu girar 5 partes só do parafuso? Pergunta é quanto que ele vai andar. Se uma volta inteira é um passo, e eu dividir em 100 pedaços, então, variar de 0 a 100 equivale a um passo. Se eu variei de 0 a 5, ele vai andar 5 centésimos do passo, assim por diante. Então, você consegue medindo o tamanho do passo, ou seja, a distância entre 2 fios da rosca, e dividindo esse parafuso num número de vezes, você consegue agora saber quanto que você girou dessa porca e quanto o parafuso se deslocou.
No micrômetro, quem faz isso é o tambor giratório dele. A gente vai chamar de resolução do micrômetro o passo da rosca dividido pelo número de divisões da porca, ou, no caso do micrômetro especificamente, dividido pelo número de divisões do tambor. Então, a resolução é o passo da rosca, a distância entre dois fios da rosca, e o número de divisões do tambor. É assim que a gente determina a resolução de um micrômetro. Normalmente, esses micrômetros básicos, que a gente chama de padrão, que a gente utiliza no laboratório, o passo dele é de 0,5 milímetro. Ou seja, o fio de rosca dele foi projetado para que a distância entre um fio de rosca e outro seja de 0,5 milímetro. O tambor dele é dividido em 50 partes, tem 50 divisões. Então, o passo, a resolução vai ser o tamanho do passo, que é 0,5 milímetro, dividido por 50. Isso dá 0,01 milímetro. Ou seja, cada unidade que eu giro o tambor, o parafuso caminha 0,01 milímetro. Então, girando o tambor, cada divisão provocará um deslocamento de 0,01 milímetro da parte móvel, do fuso dele. Tá? Então, uma divisão que eu gire aqui esse tambor, esse fuso caminha 0,01 milímetro. Então, é por isso que eu consigo bastante precisão nisso. Como que a gente faz a leitura de um micrômetro? Bom, vai depender da resolução de cada micrômetro, como ele está projetado. Mas o princípio geral é o mesmo. Vamos imaginar que nós temos um micrômetro de resolução 0,01 milímetro. Ou seja, cada uma unidade do tambor que eu girar vai fazer ele se deslocar 0,01 milímetro. Primeira coisa, coloco a peça ali entre o batente e o fuso, giro o tambor até ele tocar na peça e a catraca travar ali. Travou, não mexe mais, não gira mais, gira em falso agora. Eu vou fazer a leitura. Então, primeiro passo, faço a leitura na régua. A régua fica ali na bainha. Só voltando aqui para lembrar onde que está a bainha dele. Está aqui. A régua é essa aqui. Isso é a bainha, tá? Isso é a bainha. Então, o primeiro passo, coloquei a peça aqui no meio, faço a leitura na bainha, quantos milímetros deram. Depois, eu faço a leitura dos meios milímetros também ali na bainha. Aquela bainha ela é dividida de milímetro em milímetro e de meio em meio milímetro. Eu vou ler quantos milímetros deram e vou ver quantos meios milímetros deram ali na leitura. E o terceiro passo, eu vou fazer a leitura dos centésimos de milímetro na escala do tambor. Então, vou ali, vou ver quanto que o tambor girou e vou ver e vou contar se uma unidade que ele girou vale 0,01 milímetro. Se ele girou 20 unidades, é 20 vezes 0,01 milímetro. Tá? 20, 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui daria 0,2 milímetros a mais. E assim por diante. Então, aqui um exemplo. Você colocou a peça. A peça vai estar para cá. Aqui a gente só está vendo o pedaço da leitura do micrômetro. Aqui temos a bainha com a régua e aqui temos o tambor. Você girou, o tambor parou aqui, não vai mais. Travou, já deu o tamanho. Primeira coisa, leia quantos milímetros deram. Vai ser do zero até onde chegou aqui. Então vamos lá. 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 16, 17 milímetros. Então essa peça tem 17 milímetros, mas ela passou de 17. Vamos ver os meios milímetros. Olha, cada pedacinho desse vale meio milímetro. Então aqui deu 17, aqui 17,5. Então tem mais meio milímetro. Então temos aqui 17 milímetros, que é a escala em milímetro da bainha, e mais 0,50 milímetros, que é a escala dos meios milímetros da bainha. Agora eu vou para o tambor. Se o tambor está dividido em 0,01
1 milímetro cada unidade, então se ele tiver 10 unidades, ele vai ter 0,10 milímetros. Se ele tiver 20 unidades, ele vai ter 0,20 milímetros. Vamos ver onde que parou. A leitura eu faço com o eixo da régua da bainha. Então, qual linha do tambor que se alinhou com o eixo da régua da bainha? Então, se eu vier aqui, ó, foi o 30, 31, 32. Então, são 0,32 milímetros. Somo tudo isso. Os 17 mais o meio mais o 0,32 vai me dar uma leitura de 17,82 milímetros. Então, você acaba... Não precisa fazer isso de cabeça, você consegue fazer a leitura mais rápido. Opa, deu 17, 17,5, então 17,5 mais 0,32. Pronto, dá 17,82 milímetros. Um outro exemplo. Neste aqui, a leitura 20, 21, 22, passou de 23, mas não deu um meio milímetro para cá. Então, são 23 milímetros, o meio não aparece e alguma coisa. Qual a linha que está coincidindo com o eixo aqui? 5, 6, 7, 8, 9. Como aqui cada unidade vale 0,01, então aqui são 0,09 milímetros. Então, é 23 milímetros mais 0,09 milímetros, o que vai dar 23,09 milímetros a leitura deste micrômetro. Ah, professor, mas você disse que ele pegava até 1/1000 de milímetro, ele está pegando até o 100º. Esse aqui pega. Para ele pegar o 1/1000, ele precisa ter uma escala de Vernier, um nônio. E alguns micrômetros têm. Eles ficam assim, ó. Eles vão ter o nônio marcado ali próximo ao tambor, na própria bainha. A gente já vê. Então, quando houver um nônio, ele vai indicar o valor a ser acrescentado à leitura obtida na bainha e no tambor. Então, você vai ter que somar a leitura da bainha de milímetro e meio milímetro, mais a leitura do tambor, mais a leitura do nônio. A resolução do nônio, ela vai ser dada pela leitura do tambor, ou melhor dizendo, a medida indicada no nônio é igual à leitura do tambor dividida pelo número de divisões do nônio. Se o tambor, a menor divisão dele é 0,01, dividido pelo número de divisões do nônio, que é 10, isso vai dar uma resolução de 0,001 milímetro. Ou seja, como que eu vejo a resolução agora com o nônio? Se o nônio estiver dividido em 10 partes, eu pego a resolução do micrômetro, que estava ali antes, e divido pelo número de divisão do nônio. Isso vai me dar a resolução final com o nônio. Se o nônio estiver dividido em 10 partes, e o micrômetro tinha uma resolução de 0,01, resolução final fica 0,01 dividido por 10, que vai dar 1/1000 de milímetro, que é um micrômetro. Tá? Então, significa que a leitura do micrômetro, ele consegue ler até 0,001 milímetro, se ele tiver o nônio. Como que a gente faz a leitura do micrômetro que tenha nônio? Primeiro passo, leitura em milímetros na escala da bainha, como antes. Segundo passo, leitura dos meios milímetros na escala da bainha, como fizemos antes. Terceiro passo, leitura dos centésimos na escala do tambor, como fizemos antes. E quarto passo, leitura dos milésimos com auxílio do nônio da bainha, verificando qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Quando era o paquímetro, era qual traço do nônio coincidia com o traço da régua. Agora é qual traço do nônio coincide com o traço do tambor. Vamos ver um exemplo. É assim que aparece a bainha num micrômetro que tenha nônio. O nônio no micrômetro são essas linhas marcadas
ali na bainha, tá? Olha, eles vão de 0, 2, 4, 6, 8 e aqui o 0 corresponde ao 10, tá? Então, quando eu giro o tambor, aqui é o tambor. Quando eu giro, repara que ele vai passar por essas linhas também. A escala do nônio vai ser dada por qual traço do tambor que coincide com o traço do nônio. Se o nônio está dividido em 10 partes, então a gente já sabe que cada parte vale 0,001 milímetro. Tá? Então, vamos imaginar essa medida aqui. E o teu tambor pausou aqui com a peça ali presa. Então, vamos dividir isso aqui em A, B, C e D. Primeiro eu vou ler os milímetros da bainha, que é o A. Depois eu vou ler os meios milímetros da bainha, que é o B. Depois eu vou ler o centésimo dos milímetros no tambor C. Depois eu vou ler o milésimo de milímetro no nono. Então vamos lá. Esse objeto, ele é 20 milímetros. Deu maior do que 20, mas aqui na escala principal chegou a 20. Então coloco 20, o A é 20. Depois tem os meios milímetros. Ele tem meio milímetro também. Coloca o meio milímetro aqui. Mas passou de meio. Então agora venho no tambor e vejo quem coincidiu. Olha, o 10, que vai ser 0,10, 0,11 passou do 0,11, mas não chegou no 0,12. Então está entre 0,11 e 0,12. Eu pego o de baixo. 0,11 é alguma coisa, então 0,11 eu somo aqui, ó. Agora, quanto que vai dar aqui para preencher? Eu vou no nônio. Qual traço do tambor coincide com o traço do nônio? Não, 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 não. Opa, esse coincidiu. Ele coincidiu com qual valor do nônio? 8. Então, mais 8 milésimos. Somo tudo, isso aqui vai me dar 20,618 milímetros. Então, ele consegue uma precisão muito maior. Uma precisão muito maior. Vamos ver mais um. Olha esse aqui. Qual é a medida? Então, vamos primeiro na escala da bainha. 15 milímetros, 16, 17, 18. Passou de 18. Então, é 18 alguma coisa. Então, anota os 18 milímetros. Vamos na escala dos meios milímetros. A escala de meio milímetro não chegou, então não coloco nada. Vamos para a escala do tambor. Ó, 5 é 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 não chegou, mas 0,10 passou. Então, está entre 0,09 e 0,10. Então, vou pegar o de baixo, 0,09. Agora, quanto que vai dar aqui para preencher? Eu vou no nônio. Então, vejo qual traço. Não, 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 não. Opa, esse aqui coincidiu. Esse aqui são 6 milésimos. Somos 6 milésimos. Ó. Então, 18 é a leitura da bainha. Os meios milímetros não tiveram. 0,090 milímetros é a leitura do tambor. E 0,006 milímetros a leitura do nônio. Somo tudo, deu 18,096 milímetros. Tá? É assim que a gente usa o micrômetro. Ele não tem muito segredo, ele é muito simples para isso. Bastante simples de usar, muito simples na sua forma de utilização. Precisa praticar um pouco. E do mesmo jeito que o engenheiro Eduardo Stefanelli colocou um simulador de paquímetro, ele também colocou um simulador de micrômetro. Então, está aqui o endereço para um simulador de micrômetro. Nesse caso, ele é bem interessante também. Vamos dar uma olhada nessa página e vamos mexer nesse simulador. Vamos lá. Deixa eu... Não foi?
Está aqui. Então, olha que interessante. Temos aqui o micrômetro, tá? Basta eu pegar o tambor e empurrar para frente ou para trás. O micrômetro é esse. Aqui é um zoom que ele pôs na escala. Ele pôs um olhinho aqui, até se eu quiser ocultar a leitura, para eu fazer a leitura e depois conferir. Ó. Vamos tirar a leitura. Ó. Vou empurrar esse tambor para frente, ele vai encostar esse encosto móvel no batente fixo aqui. Ó. Então, ó, vou empurrar. Ó. Vamos só abrir aqui para ver se zerou mesmo. Zerou. 0,0. Está aqui, ó, na linha do zero. Tá? Vamos, imagina colocar uma peça aqui no meio. Eu coloco e puxo ele até aqui. Aqui vamos lá, olha, na bainha. Qual o tamanho desse espaço aqui que seria a peça que eu teria aqui no meio? 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. 21, 22, 23, 24, é isso? Ó, ele dá um zoom aqui pra gente, ó. O que tá aqui, tá ampliado aqui. Então, ó, 20, 21, 22, 23, 24 milímetros e alguma coisa. Então, eu coloco lá 24 milímetros. Na escala dos meios milímetros, não pegou nada. Então, é 24, agora o tambor. Cada unidade aqui é 001. Então, vai ser 001, que vai ser 0,25, 0,30, 0,35, olha. Ele deu 0,35, mas não chega a 0,36. Então, vai ser 0,35 alguma coisa. Esse alguma coisa teria que ter um nônio aí. Este micrômetro não tem nônio. Então, como é que faz quando cai aqui no meio? Meu bom senso, eu vou estimar o algarismo duvidoso. Então, por exemplo, eu falaria aqui, olha, 0,35 dividido em quantas partes? Sei lá, 7 aqui, 6, 8. 8 partes. Então, estou dividindo esse pedacinho em 10 pedaços, que vai dar 8. Então, 0,358. Eu colocaria 24,358. Vamos ver a leitura que ele dá aqui. Opa! Olha a leitura que ele deu. 24,357. Por que ele pôs esse 7 entre parênteses? Porque é um algarismo duvidoso. Como não tem nônio, você tem que estimar. Eu estimei 8, ele estimou 7. Tá bom, é duvidoso, está muito próximo. Então, o valor que ele deu, 24,357. Tá ok, bacana. Vamos pegar uma outra medida aqui, vamos puxar para cá. E agora? Ele já me deu a leitura aqui, ó, 6,089. Vamos ver? 5 milímetros, 6 milímetros. Legal. Não tem meio. Então, é 6,005, 006, 007, 008. Ó, passou do 009. Então, é 008 alguma coisa. Como está quase encostado um 009, eu colocaria um dígito 9 aqui. Também, 6,089. Vamos pegar uma outra medida aqui. Ó. Aí ele tem aqui também uns botões de comando que você pode acelerar. Olha que legal. Ele vai passando a leitura aqui para você. E eu posso parar em uma. Parei aqui. Vamos lá, olha. Leitura da bainha. 10, 11, 12 milímetros. 12. Tem meio milímetro? Não. Então, é 12,035, 0,36, 0,37. Então, vai ser 12,37. Mais alguma coisa que eu vou estimar. Ele estimou 3. Então, você poderia olhar aqui, olha. Divide esse intervalo em 10 pedacinhos. Pega 3 aqui, ó. Então, foi assim que a leitura foi dada. Vamos pegar um outro valor aqui. E aqui? 0,1.
Olha, aqui deu 1 milímetro, mas tem meio, tá? Então deu 1,5. Agora vamos ver o tambor. 0,45, 46, ó, 46, 1,5 mais 0,46 dá 0,96. Como não coincidiu a linha aqui, eu tenho que estimar. Estimar, ele estimou o 2, então deu 1,962 milímetros. Vamos pegar mais um aqui, ó. Aqui, vamos lá, 20 milímetros, 21, 22, 23, 24, 24,5. Veja, ele está pegando a linha aqui, ó, exata do 25. Então, ele deu 25 milímetros redondo. Pode ver, 24,5, ele deu 0. Então, significa, como que eu sei que está no 25? Porque se aqui está no 0, então isso aqui tem uma unidade inteira daqui, ó. Então, é 25 milímetros. Vamos pegar um outro. Esse. 10 milímetros, 11, 12, 13 milímetros. Mas tem mais meio, então é 13,5 milímetros. Agora eu vou somar o valor do tambor. 005, 006, 007, 008, 009, 010. Então, 010. Então, aqui deu 13,5 mais 010, 13,6. E aqui vamos estimar 13, quando eu falo 13,6, 13,60, né? Porque aqui é 10 multiplicado por 001 vai dar 0,10. Somado com 0,5 vai dar 0,60. Então, aqui 0,60. E esse número aqui que eu estimo, sei lá, 7, 6, 8, está nesse intervalozinho, ele pôs 7. Mais uma para... Vamos pôr isso aqui para se movimentar sozinho. Eu pauso em algum instante. Está aqui. Ó, 15, 16, 17, 18 milímetros. Mais meio, 18,5. 001, 002. 18,52. E eu estimo que deu aqui. Ah, professor, sempre estima? Sempre estima, porque eu tenho um valor no intervalo ali. Sempre para dar o algarismo duvidoso. Aí, se eu tivesse a escala de nônio, eu ia complementar esse valor duvidoso pelo nônio. Tá? Ah, mas aí não vai ter o duvidoso. O último número sempre acaba sendo duvidoso. Aí pode acontecer do nônio não ter nenhum valor que alinhe com ele, fica um valor perto. Então, também vou ter que estimar quanto que dá ali. Então, toda medida vai ter um número de algarismos precisos, mais o primeiro algarismo duvidoso. Né? Isso são chamados algarismos significativos da medida. Eu espero que vocês usem e abusem deste simulador do professor engenheiro Eduardo Stefanelli. Vai lá, brinque bastante. E o legal, na página dele não tem só o simulador, ele explica os princípios de funcionamento do micrômetro e do paquímetro. Então, ali dá para complementar a aula que vocês viram aqui. Então, usem e abusem desses dois instrumentos virtuais para que ganhem um pouco de habilidade. Porque na hora que chegar a lista de exercício, vocês vão ter que saber fazer essa leitura. Tá bom? Eu agradeço a paciência e a atenção de todos vocês. A gente continua. Nas próximas semanas, a gente vai começar a falar dos processos de análise desses dados agora. Já vimos teoria dos erros, já vimos réguas, paquímetros e micrômetros. Então, a partir de agora, a gente tem condições de evoluir dentro da análise das medidas. E uma forma de evolução é fazer o tratamento de dados por meio gráfico. Mas isso é um assunto para os nossos próximos encontros. Muito obrigado e até a próxima!
Valeu!